Olá, boa noite para você. Caminhão desgovernado vai parar dentro de loja em Cariacica. O veículo atravessou a principal avenida de Campo Grande, passou pela praça e ainda atingiu veículos. O colega ele começou a gritar para sair para frente, a gente batendo no carro, né, fazendo barulho, movimento, para que as pessoas percebessem que o carro estava sem freio, né? Porto de Capoaba é fechado durante protesto em Vila Velha. Os manifestantes cobram a reforma de uma ponte de acesso ao terminal. Por causa do perigo, o Ministério Público Federal já tinha pedido a interdição da estrutura. Ano passado aconteceu. Caiu um pedaço desse concreto em cima da criança, bateu na cabeça, cortou e saiu sangue. Um verdadeiro nó no trânsito no centro da capital. Por causa das obras na Avenida Vitória, uma das pistas funcionou em mão dupla durante a tarde. Motoristas tiveram que ter muita paciência. Atrapalha todo mundo, quem sai prejudicado é o povo. E um festival de buracos que tem deixado moradores e comerciantes revoltados em Cariacica. Para passar pelo trecho, motoristas e pedestres precisam se arriscar, um verdadeiro perigo. Quando chove é ainda pior, aí que o negócio fica tenso mesmo. Tudo isso e muito mais você confere agora no TN2. Um morador de Vila Velha com suspeita de coronavírus se recusa a ficar em isolamento. Diante do risco de contágio, caso seja confirmada a doença, o município decidiu entrar na justiça. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o nosso repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. O que se sabe sobre essa pessoa, sobre este caso? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que acompanham o TN2. O que a gente sabe é que o paciente aqui de Vila Velha mesmo é um homem que viajou, passou por vários países onde casos de coronavírus já foram confirmados. Ele chegou aqui no estado apresentando os sintomas e fez o exame. Para falar mais sobre esse caso, eu estou aqui com o secretário municipal de saúde aqui de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis. Boa noite, secretário. Obrigado pela presença do senhor, pela disponibilidade. Queria que o senhor falasse primeiro. Ele apresentou esses sintomas, fez os exames. Qual foi o resultado? Olha, ele se enquadrou no protocolo do Ministério da Saúde como um caso suspeito de coronavírus. Foi colhido o material, foi enviado para a Secretaria Estadual de Saúde, que encaminha para a Fundação Oswaldo Cruz, e nós temos que aguardar o resultado final. Enquanto esse resultado não sai, ele necessita ficar no isolamento domiciliar, aguardando o resultado. Esse isolamento domiciliar, que é um protocolo, só que vale ressaltar que nesse exame que o LACEN já fez, foram descartados outros tipos de vírus, o que torna aí a suspeita ainda maior, né, secretário? Exatamente. Foram descartados os vírus da gripe, o influenza. Isso nos preocupa um pouco mais ainda, porque pode ser, de fato, um portador do coronavírus. Pois é, o coronavírus, uma situação muito complicada, foi classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde hoje. E a gente queria saber, secretário, a partir do momento que esse paciente ele se recusa a fazer o protocolo padrão, né, que é isolamento domiciliar, o que a prefeitura fez? O que a prefeitura vai fazer? Nós acompanhamos todos os casos, a nossa médica infectologista acompanhou esse caso, conversou com esse paciente, a informação que ela passou para a secretaria pedindo providências é que ele teria se recusado ao isolamento domiciliar. Com isso, nós acionamos hoje o Ministério Público para que acione o Poder Judiciário para que obrigue, através de uma liminar, a permanência dessa pessoa dentro da sua residência de forma a evitar contaminação de pessoas em Vila Velha. Obrigado, secretário, pela atenção, pelas informações. Essa situação, o Ministério Público do Estado enviou nota também, informou que por meio da Promotoria de Justiça de Saúde de Vila Velha, informa que ajuizou a ação de obrigação de fazer pedido aí de isolamento domiciliar e a realização de exames que fizerem necessários. A CESA também atualizou o número de casos, 35 casos suspeitos, de 60 casos notificados com suspeita, 24 descartados e um confirmado que foi de uma paciente de Vila Velha que já está liberada porque seguiu à risca o isolamento domiciliar. Essas são as informações, Isabela, lembrando que a OMS já declarou
o coronavírus como uma pandemia, uma doença que se espalha, uma nova doença que se espalha pelo mundo. Mas, é claro, a gente tem que continuar seguindo à risca todo o procedimento. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Todo mundo tem que fazer a prevenção corretamente, né? Porque tá ficando grave isso. Gente, foi um susto em Cariacica hoje. Um caminhão desgovernado invadiu uma loja em Campo Grande. O acidente aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas da região. O vídeo mostra o momento exato em que o caminhão passa pela pracinha e atinge em cheio a loja de roupas que fica na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Os funcionários pareciam ainda nem acreditar no livramento que viveram. A gente estava trabalhando aqui tranquilo, a gente só ouviu a gritaria quando a gente olhou para cima do morro, para a parte sentido Casa Grande, que aí vinha um caminhão vindo desgovernado, só deu tempo de correr e a pancada. Foi um susto grande, mas graças a Deus não pegou ninguém. Foi livramento mesmo. Quem também viveu um livramento foi seu Helenilson. O táxi dele estava estacionado na frente da loja e foi atingido de raspão. Foi só o susto, não deu nem tempo. Eu pensei em abrir a porta para sair, mas vou ligar o carro. Liguei o carro, puxei o carro para frente, só vi a escuridão. Logo depois do acidente, o motorista e o carona do caminhão saíram do veículo e aguardaram os procedimentos na base da Polícia Militar, que fica aqui na pracinha. Fabrício contou que perdeu o freio de repente e percorreu quase 500 metros desgovernado. O caminhão ele desce sem freio, não com tanta velocidade, né? Então o colega ele começou a gritar para sair para frente, a gente batendo no carro, né? Fazendo barulho, movimento, para que as pessoas percebessem que o carro estava sem freio, né? Mas como no início era uma reta, nos primeiros carros que o caminhão pegou, as pessoas ouviram e já foram saindo da frente. O caminhão desceu desgovernado aqui por essa rua, já atingindo vários carros. Quando chegou na pracinha, ele passou direto, bateu aqui nesse poste, passou também por essa árvore e só parou quando atingiu a porta da loja. Nesse vídeo dá para ver que o caminhão acertou pelo menos 2 veículos. Dentro de um deles tinha uma jovem que sofreu ferimentos leves e foi levada pelo Corpo de Bombeiros a um hospital da região. Na pracinha, muita gente se aglomerou para ver o que tinha acontecido, todos perplexos com a cena e gratos por ninguém ter se machucado com gravidade. Não houve vítima fatal, só bens material mesmo. Bem material e trabalho em busca de novo. Livramento, foi um acidente impressionante, né? Olha, gente, o policial militar que agrediu um frentista num posto de combustível em Vila Velha foi denunciado pelo Ministério Público. A agressão aconteceu no começo do ano em Itaparica. O militar fardado aborda o frentista e dá um tapa no rosto dele. A denúncia foi encaminhada à Justiça depois que foi concluído o inquérito pela Corregedoria da PM. O terceiro sargento, Clemilson Silva de Freitas, segue afastado das atividades desde o final de janeiro. E teve protesto na região de Capuaba, em Vila Velha. Moradores fecharam a entrada do porto. A comunidade cobra a reforma da ponte, que deveria estar interditada depois de um pedido feito pelo Ministério Público Federal. Moradores do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, precisaram tomar uma medida extrema e bloquearam a entrada de caminhões no porto de Capuaba. O motivo é a estrutura desta ponte que dá acesso ao porto. Eles clamam por melhorias. O descaso, né? Tanto do DENIT como da Codesa mesmo, que usa a ponte aqui. Mais de 300 caminhões diários aqui e não ajuda a gente nada. E nós mesmo pedindo essa reforma desde o ano passado, né? Aí eles vieram aqui, fizeram uma maquiagem por cima da ponte. Mas embaixo na estrutura mesmo não fizeram nada. A pista foi fechada desde a noite desta terça-feira. Os moradores estão com medo, já que aqui passam caminhões pesados e a ponte está com rachaduras, ferragens expostas e o concreto soltando. Inclusive, o Ministério Público Federal já pediu a interdição da ponte, depois que um laudo da Defesa Civil apontou problemas na estrutura, colocando em risco a integridade física e a vida das pessoas. Os moradores estavam contando que a festa do Dia das Crianças acontece aqui nesta pracinha. Mas a bancada de alimentação fica ali debaixo por causa do sol, da chuva. O seu José Carlos estava falando que as crianças acabam ficando com medo de estar nessa região aqui por causa da ponte, não é isso? É porque quando os caminhões estão passando, tá balançando, às vezes cai pedaço de concreto em cima das crianças, acaba machucando. Ano passado aconteceu. Caiu um pedaço desse concreto em cima da criança, bateu na cabeça, cortou e saiu sangue. Há um mês, nossa equipe esteve no local para falar sobre a situação da ponte. Na ocasião, esse engenheiro civil condenou a estrutura. Isso foi projetado um concreto armado para funcionar íntegro, concreto, armadura, para dar sustentação à carga que lhe é imposta.
para permitir que haja um tráfego com segurança. Hoje a gente não tem. Desde das estacas ali da fundação estão comprometidas, bloco, viga, guarda-corpo, ou seja, a estrutura ela tem problema em toda a sua extensão. A responsabilidade pela ponte é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que inclusive já foi notificado pelo Ministério Público. Nós tentamos contato com o órgão por telefone, e-mail e até pessoalmente aqui na Superintendência Regional, mas não fomos atendidos. O Ministério Público veio aqui e interditou a ponte. Eu não entendo isso. O Ministério Público interditou a ponte e eles não fecharam a ponte. Aí nós, moradores mesmo, que esses dias estourou um cano de água ali, cada vibração da ponte, a ponte está caindo. Aí os moradores estão com medo e fechamos, paralisamos aqui. Uma fila de caminhões e carretas se formou na entrada do porto de Capuaba. Porque aquilo ali é uma tragédia anunciada. Não demora que aquela ponte cai. Olha, o protesto foi encerrado depois que os moradores se reuniram com o DENIT. Eles foram informados que as obras vão começar em dezembro deste ano. Estão na cadeia 3 suspeitos de assaltar um posto de combustíveis no sul do estado. Os bandidos armados com uma metralhadora rendem funcionários e clientes. Eles levaram dinheiro e celulares, mas acabaram presos hoje em Apiacá, 2 dias depois do crime. Uma metralhadora com 2 carregadores, uma garrucha de cano longo e munição foram apreendidas. Mais de R$2.000 em dinheiro que havia sido roubado foram recuperados. Os suspeitos tinham roubado outros postos de combustíveis durante o fim de semana. Eles foram identificados pelas imagens e autuados. Motoristas que passaram pelo centro de Vitória no começo da tarde tiveram que ter paciência. O trânsito deu um verdadeiro nó. O motivo você confere na reportagem. Que as obras na Avenida Vitória causariam transtornos no trânsito do capixaba que passa por aqui, e isso a gente sabia, mas que a capital ia virar um caos, pegou muita gente de surpresa. Tá muito complicado. Eles poderiam ter começado no início da avenida e fazendo o trajeto, né, da obra. Não, eles bagunçaram a avenida toda. Tá complicado, tá tenso, todo dia. No trecho que fica na altura do bairro Forte São João, a situação é uma das piores. As pistas de ida e volta se afunilaram em apenas mão e contramão e não tem lugar nem para os ônibus pararem. Olha só, o passageiro embarca no meio da rua. E se um pequeno caminhão precisa manobrar aqui, saindo de alguma garagem, pronto, para tudo. Para os motoqueiros também não está nada fácil. Eles se arriscam em dividir o pouco espaço que sobra com os carros. Bom, tá bem arriscado. A gente tem que estar fazendo aquele malabarismo entre os carros, né? E a gente acaba colocando a nossa vida em risco. Mas, infelizmente, se for para melhoria, a gente tem que aguentar isso aí, né? Não tem jeito. E quem também tem sofrido são os pedestres. Olha, tá horrível. Eu tive que soltar na curva do Saldanha, no canto, esperar. E tinha compromisso marcado importante, tive que soltar correndo. Demorou quase 10 anos no governo para agora acontecer isso. Poderia pelo menos ter feito um lado da parte e o outro depois fizesse de novo. Não feito esse caos todinho, atrapalha todo mundo, quem sai prejudicado é o povo. As obras começaram em novembro do ano passado e a previsão é de que terminem até o final deste ano. Aqui será construída uma ciclovia no lugar do canteiro, pista de concreto para ônibus e um novo sistema de escoamento da água das chuvas. O que nos resta é esperar. Tá um pouco complicado, né, devido ao pouco espaço, né, mas a gente sabe que é para deixar a cidade um pouco mais livre, né, com mobilidade urbana. Então, de um jeito ou de outro, a gente está apertando um pouco para depois ter uma mobilidade um pouco melhor. Olha, o secretário de Obras de Vitória falou sobre o andamento dos trabalhos ali na Avenida Vitória. Vamos ouvir. Estamos intensificando as obras, não só no período dia, mas também no finais de semana e feriados, para justamente amenizar essa situação. O trecho principal, que é o que vai da Fábrica de Ideias até o Curva do Saldanha, assim que nós liberarmos que possivelmente nesse nosso próximo mês, acreditamos que o reflexo do trânsito será melhorado. Estamos também intensificando a faixa de concreto, porque o trânsito pior é quando o ônibus para na via, porque nós estamos sem a faixa 3, aquela faixa de veículos pesados. Então a gente está intensificando, concluir esses trechos de baia de ônibus e assim a gente libera todo o reflexo desse trânsito. Uma
amiga do TN mandou um vídeo pra gente com um pedido de ajuda. É uma buraqueira, gente, na rodovia José Sete, em Cariacica, que tem tirado o sossego dos moradores. Olha só a situação. Isso é o cartão postal de Santana. Nunca deixou de ser assim. Deus me livre, é um sofrimento para esses motoristas, muito acidente de moto. Olha só isso. E nós fomos lá no bairro Santana para conferir de perto o problema. Haja amortecedor de carro para passar aqui na rodovia José Sete, hein? Estamos na altura do bairro Santana, em Cariacica. E por aqui tem tanto, mas tanto buraco, que é até difícil acreditar que estamos de fato em uma rodovia. Tá feio pra gente passar aqui, tá muito ruim. Pra gente passar aqui sempre aqui, estraga o carro todo, entendeu? Do jeito que você tá vendo aí, ó. Nunca vi melhoria. Tem 3 anos que eu vejo isso daí, que eu vejo acidente, que eu também já quase sofri acidente aqui. A Marcela ficou tão indignada com essa situação que ela mandou esse vídeo pra gente. Eu comecei a filmar, na verdade, porque eu vi um casal de idoso quase se matando num buraco ali. Quando eu comecei a filmar, o rapaz do posto aqui do lado falou: não adianta você filmar isso aqui, que isso aqui é caso perdido. Mais de 12 anos, buraco por todo lado, esgoto em cima de buraco, carro batendo no fundo do outro, vai parar a mão do buraco, é aquela confusão tremenda. Direto eu passo as motos aqui, quase tem um acidente. Essa semana já o terceiro pneu de caminhão que estoura, devido os buracos desde lá de cima, né, vem descendo e os pneus não aguentam e acaba estourando. Né? E se o problema está assim, em um dia de sol, você imagina se chover? Que transtorno que vira isso aqui. Quando chove é ainda pior. Aí que o negócio fica tenso mesmo. Trânsito, um trânsito que nem acho que o centro de Vitória fica desse jeito. Com essa buraqueira toda aqui na rodovia, os carros ficam tentando desviar para evitarem acidentes. Alguns chegam a entrar dentro do posto de gasolina e outros, muitas vezes, quase invadem a contramão. O problema é que essas manobras também acabam trazendo perigo para o trânsito. O que os moradores pedem é que providências sejam tomadas o mais rápido possível. Um fica empurrando para o outro, né? Eu já fui na prefeitura, a prefeitura fala que não é eles, que é o DENIT, não consegue ninguém falar com o DENIT. O Outubro tá vindo aí, né? Pedir um votinho, bater nas minhas costas, as costas dos amigos aí que moram aqui de Santana. Faz a gente dar um voto de confiança lá na urna, faz dar um voto de confiança para deixar a gente assim, ó. Aí, o povo falando, né? Olha, gente, o DR afirmou que vai enviar uma equipe ao local para realizar os serviços de melhorias, incluindo tapa-buracos. Está precisando mesmo, né? E a gente agradece a participação da Marcela. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. É esse número que aparece aqui na tela, você já tem o número? 99792-2530. No retorno do TN2, a gente fala de preços de produtos. O Procon de Vitória detectou que tem produtos que têm uma diferença de 300% no preço. Agora, imagens ao vivo do trânsito. Na reta da Penha, a gente volta bem rapidinho. Diferença de até 300% no preço de um mesmo produto foi o que o Procon de Vitória encontrou em diferentes estabelecimentos na capital. Eu tenho uma perguntinha para você. Você costuma pesquisar preços quando vai às compras? Costumo. Quando eu venho para comprar carne, por exemplo. Essa aqui eu comprei em oferta ali, tá? Eu vi que estava em oferta, picanha, comprei a picanha. Eu não vim para comprar picanha, mas comprei. Às vezes a diferença é pouca coisa, mas vale a pena a gente chegar no supermercado e ver uma coisa com mais qualidade, melhor qualidade e comprar, que o preço é saudável. Se você é daqueles que não tem o hábito de fazer pesquisas, o Procon de Vitória percorreu todas as regiões da capital. No total, 64 itens foram pesquisados em 9 estabelecimentos diferentes. O Procon de Vitória fez essa pesquisa entre os dias 2 e 3 de março. A diferença de preços é absurda. O quilo do frango congelado, por exemplo, foi encontrado com preços entre R$ 5,79 e R$ 8,49, o que representa uma diferença de mais de 45% no valor. O azeite de oliva extra virgem de 500 ml foi encontrado com valores entre R$ 15,98 e R$ 27,90, diferença de quase 75% no preço.
Mas o item campeão é a mortadela bolonha fatiada. O quilo foi encontrado com preços entre R$ 5,98 e, pasmem, R$ 23,98. Variação de exatos 301%. O que a gente mais quer exaltar que o consumidor ele deve pesquisar. Isso ou próximo da casa dele, ou até mesmo próximo ao local de trabalho. Então ele não deve comprar no primeiro estabelecimento. E quando ele for fazer as suas compras, ele elencar uma lista de prioridade, para que ele chegue lá no supermercado, também não compre tudo, que às vezes aquele supermercado que está com uma oferta do dia, talvez aquele item que não está em oferta, ele pode estar mais caro. Pois é, não tem segredo não. Se você quer economizar, tem que bater perna. Tem uma chamada de um produto, mas os outros também estão com os preços maiores, né? Então eu costumo dar uma olhada assim geral. E vou sempre pela média dos preços e pesquisar sempre. Pesquisar, tá tudo tão caro, né? Olha, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.